Eu quero ministrar sobre um encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. João capítulo 4, o texto é do verso 1 ao verso 42, mas nós não leremos todos os versículos. Mas eu quero que essa palavra entre no teu espírito. Porque assim como essa mulher, ela foi transformada no encontro com Jesus. Hoje você vai sair daqui transformado. Começando pelo versículo 7 de João 4. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos, eles tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, ele lhe daria água viva. Verso 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, diga nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse Jesus, verso 17: não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Verso 25. E disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade, foram para onde ele estava. Verso 39, muitos samaritanos naquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, que nesta manhã, essa palavra, esse encontro, possa transformar as nossas vidas. Que nessa manhã toda cegueira espiritual caia por terra. Que nessa manhã toda mentira do inferno caia por terra. Que nessa manhã possamos ouvir a tua voz. E tudo aquilo que precisa ser transformado dentro de nós, que o Senhor transforme. Tira de nós tudo aquilo que nos impede de estar perto de ti. Abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, toca-nos, querido Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Em João 4, Jesus, contrariando toda a cultura judaica, ele atravessa Samaria, ele chega em Sicar, e ali junto ao poço de Jacó, ele se dirige a uma mulher samaritana. Alguém que socialmente estava à margem, totalmente à margem da sociedade. Uma mulher que estava vivendo em pecado. Uma mulher desprezada até mesmo pelos seus. Jesus encontra esta mulher e Jesus começa um diálogo com esta mulher. Jesus olha para esta mulher e Jesus fala: dê-me de beber.
E essa mulher então, ela é estranha porque Jesus, ele está ultrapassando todas as barreiras éticas, religiosas, morais. Porque naquele tempo nenhum judeu, eles conversavam, eles se davam com os samaritanos, eles se odiavam. E Jesus, sendo judeu agora, está conversando com esta mulher samaritana. E principalmente um homem jamais falaria publicamente com uma mulher. E Jesus então, ele, mesmo aquela mulher estando sozinha, e Jesus então quebrando todas as normas, Jesus se dirige àquela mulher, porque Jesus percebe que aquela mulher tinha uma necessidade. Aquela mulher estava vivendo totalmente uma vida desregrada, uma vida destruída, uma mulher cheia de pecado. E às vezes a gente olha e fala, Jesus coincidentemente ele vai até o poço de Jacó e ali em Sicar, Jesus conversa com a samaritana. Não, Jesus nunca faz algo por acaso. Jesus ele nunca, ele chega a um lugar ou ele fala com uma pessoa apenas por fazer, não. Jesus ele foi ali com a intenção de transformar a vida daquela mulher. Porque aquela mulher era uma mulher totalmente desprezada. Aquela mulher já teve muitos encontros na sua vida frustrados. Ela estava vivendo com o seu quinto marido, sendo que esse quinto não era marido. É como se ela tivesse amaziada com este homem. E agora Jesus vai até essa mulher e Jesus começa a dialogar com esta mulher. Jesus começa a falar com aquela mulher, porque Jesus desejava transformar a vida daquela mulher, assim como ele faz ainda hoje. Todo encontro, queridos, existe uma ação de Deus para transformar as nossas vidas. Existe um propósito do céu para restaurar áreas que ainda estão debilitadas, áreas que ainda não foram saradas. Talvez, meu irmão, você entrou aqui nesta manhã e você dizendo, apóstolo, já sou crente há tanto tempo. Mas talvez exista uma área, queridos, que o Espírito Santo hoje está tocando em você e dizendo, essa área precisa ser curada, essa área você precisa ser liberta, essa área você precisa ter um encontro com o Senhor, esta área não pode continuar desta forma. E quando eu olho para esse texto, queridos, eu encontro aqui pelo menos 5 áreas que Jesus transforma na vida desta mulher. E eu quero que você nesta manhã olhe para essas áreas, porque talvez, queridos, você precisa ser transformado na mesma área. Talvez as coisas ainda não fluíram, talvez ainda você não está vivendo conforme o propósito de Deus, porque ainda você não se permitiu ser tratado nessas áreas. E o Espírito Santo nesta manhã vai tocar nessas áreas. A primeira área que esta mulher foi tocada e foi transformada, que esse encontro transformou a vida desta mulher, foi na autoimagem e identidade. Diga autoimagem e identidade. Diga mais forte, autoimagem e identidade. O verso 6, Jesus aqui, o texto diz, havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de que horas? Meio-dia. Primeiro contexto histórico que nós observamos aqui, é que essa mulher, era uma mulher que vivia num isolamento social terrível. Essa mulher, ela tinha vergonha de quem ela era. Esta mulher era uma mulher que desejava evitar pessoas. O horário de buscar água no poço de Jacó, todos os samaritanos, eles buscavam água por volta das 6 da manhã e também das 18 horas, porque o sol do meio-dia no Oriente Médio é terrível. Ninguém buscava água ao meio-dia. Mas a mulher diz que, a história diz que esta mulher, ela buscava água no poço de Jacó por volta do meio-dia. E o que essa mulher queria? Evitar contato com outras pessoas. Essa mulher tinha um senso, ela tinha uma vergonha, um desejo de evitar pessoas, que era algo terrível. Essa mulher, ela foi marcada, a sua identidade foi marcada pela rejeição, pelo fracasso, pelas carências.
E quando ela encontra Jesus agora, você em nenhum momento vê Jesus condenando esta mulher, acusando esta mulher, muito pelo contrário. Jesus começa a conversar com esta mulher, mas quando chega aqui no verso 18, ele fala: o fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. Jesus aqui, ele não está acusando, ele não está condenando essa mulher, mas Jesus está tocando numa área onde essa mulher precisava que a sua identidade e que a sua autoimagem fosse restaurada. Jesus olhava para esta mulher dentro das suas debilidades emocionais, psíquicas, ela estava buscando uma satisfação, ela estava buscando o preenchimento através de outros homens. Essa mulher estava se encontrando com homens como se eles fossem preencher o vazio. Então tudo isso fazia com que as pessoas olhassem para ela e ela fosse marginalizada, que ela fosse totalmente, tivesse uma imagem totalmente destruída. Então quando ela olhava para ela mesma, ela sentia vergonha, ela se distanciava das pessoas, ela não buscava água no horário que os outros estavam, mas ela buscava água ao meio-dia. E a primeira coisa que Jesus começa a fazer, Jesus não apenas oferece uma água que era uma água viva, uma fonte de água, no qual ela não teria mais sede. Mas quando esta mulher, ela encontra esta palavra, Jesus fala: eu preciso tratar algumas áreas da sua vida. Eu preciso que você olhe para você e você veja quem você é. Eu preciso que a sua identidade seja restituída, seja restaurada, porque, queridos, entenda uma coisa: há muitos crentes que estão caminhando na vida cristã com uma autoimagem negativa. São pessoas que têm um sentimento de não merecimento. São pessoas que olham para si, talvez por algo que você já fez, por algo que você já viveu, por aquilo que você já passou. Você não se apropria das bênçãos de Deus, você não se apropria daquilo que o Pai tem para você como filho, como filha, porque você tem uma autoimagem totalmente destruída. Você acha que você não merece, você acha que Deus não te ama. Você já viu aquela pessoa que acha que ninguém da igreja ama ela? Ninguém me ama, ninguém me chama, ninguém me coloca, ninguém me dá nada. É porque a sua autoimagem é totalmente destrutiva, destruída. E a primeira coisa que Jesus começa a fazer para que aquela mulher fosse transformada nesse encontro, Jesus começa a transformar a autoimagem daquela mulher. Não, você precisa começar a entender quem você é. Você está buscando maridos, relacionamentos, porque a sua autoimagem, ela é totalmente negativa. O Senhor quer restaurar a nossa identidade. O Senhor quer nos dar uma identidade de filhos. Queridos, entenda isso. Deus, Ele é especialista nisso. Quando nós olhamos ali Êxodo capítulo 3, Moisés, a história de Moisés. Moisés, na verdade, ele era um fugitivo inseguro. Mas o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um projeto para Moisés. Qual que era o projeto? Se tornar o libertador do povo de Israel. Mas quem era Moisés aqui no capítulo 3 de Êxodo? Ele era alguém que estava fugindo pelo deserto. Mas existia ali um projeto de Deus, um plano de Deus. Meu irmão, entenda isso. Eu quero que você entenda quem você é em Cristo Jesus. Talvez aos seus olhos, você é uma pessoa que só vem na igreja, senta e ouve o culto. Não, você é uma pessoa preciosa que o Senhor quer te usar de uma forma linda. Se tem coisas tremendas acontecendo aqui, queridos, que a gente olha e fala: gente, que coisa tremenda. De vez em quando eu e a apóstola começamos a conversar, e aí a gente olha para os grupos das mulheres, os grupos de mulheres que estão funcionando, e a gente vê mulheres que talvez chegaram na igreja quietinha, na delas, e de repente sentadinhas ali, e quando elas então assumiram algo para fazer, faz com excelência. Que coisa linda, que coisa bela. Pessoas que não estão aqui no altar, mas pessoas que entenderam quem são em Cristo e têm trabalhado e tem sido uma bênção. Ontem, gente, que coisa linda ver o trabalho do Dimensão Social. Que trabalho lindo, a Pamela juntamente com a equipe, gente, coisa maravilhosa.
Quando a Solange começou a contar, eu falei, meu Deus, por que eu não fui? O próximo eu não perco. Mas que coisa linda. São pessoas que Deus está usando. São pessoas que estão trabalhando. Eu olho de vez em quando para alguns GNDs, eu vejo gente, que coisa tremenda. E não são pessoas que estão aqui no altar, no púlpito, não. São pessoas que no seu anonimato têm feito coisas tremendas, porque entenderam a sua identidade em Cristo. E talvez, meu irmão, você está simplesmente paralisado, e o diabo dizendo, não, você não tem capacidade, você não tem condições. Você jamais vai fazer algo que vai provocar a mudança da vida de outras pessoas. Mas eu quero dizer, é mentira do diabo. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Você é bênção. Você tem um talento que vem do céu. E Deus quer te usar de uma forma sobrenatural. Mas para aquela mulher não, para aquela mulher, ela era simplesmente a mulher que já teve 5 maridos, a mulher frustrada emocionalmente, sentimentalmente, uma mulher em pecado, uma mulher desprezada, uma mulher que as pessoas olhavam e não dava nada. Mas de repente Jesus chega e começa a transformar a vida daquela mulher. Lembra de Maria Madalena? Lucas capítulo 8, verso 2, fala aqui de Maria Madalena. Maria Madalena foi aquela mulher no qual o Senhor expulsou 7 demônios dela. Mas essa mesma Maria Madalena é aquela que quando Jesus foi sacrificado, ela estava nos pés de Jesus. A mesma mulher do qual Jesus ele tira 7 demônios. É a mulher que agora é liberta e ela começa a seguir Jesus. E ela é aquela que caminha com o Senhor. Talvez, meu irmão, já tirou-se o grupo de libertação, já expulsou muitos capetas de você. E eu quero dizer, meu irmão, que você é precioso aos olhos do Senhor. Você é precioso aos olhos de Deus. Mas você precisa começar a resgatar agora a sua autoimagem. Você precisa começar a se ver de uma forma diferente. Você precisa saber quem você é em Cristo. Porque uma falta, queridos, de uma autoimagem verdadeira, uma falta de identidade, faz com que você não se posicione. É a mesma coisa, ora por você por cura e você sai daqui, mas eu não vi nada, você não precisa ver. O que você precisa fazer é tomar posse pelo poder do nome de Jesus e viver o seu milagre, viver a sua cura. Tem muito crente, queridos, que já teve um encontro com Jesus, mas parece que nada mudou na sua vida. E a verdade é porque você não se posicionou. E não se posicionou porque você tem uma identidade errada de quem você é. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é filho amado de Deus. Você é querido do Senhor. O Senhor te ama. O Senhor olha para você. O Senhor te escolheu. Talvez aquela mulher poderia dizer, jamais o Messias viria aqui em Sicar, no poço de Jacó, falar comigo. Mas o Senhor, Ele foi lá para poder encontrar aquela mulher que estava vivendo em pecado. Meu irmão, entenda uma coisa, o Senhor vai até onde você está, para mudar a sua vida, para restaurar a sua casa, para restaurar os seus sonhos, para restaurar o seu casamento, porque Ele te ama e porque você é filho. Nós precisamos começar a abrir a nossa visão sobre isso. Eu preciso que a minha autoimagem seja restaurada. Uma pessoa que não tem uma autoimagem restaurada é uma pessoa insegura. Já viu aquela pessoa insegura? Eu não sei se... Meu irmão, para com isso. Você precisa assumir uma identidade de filho, de filha. Você precisa olhar para você e saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa se posicionar no reino espiritual e saber que o diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não tem poder sobre o seu casamento. Ele não tem poder sobre a sua saúde. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E isso precisa se tornar a sua verdade absoluta. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Para de ficar acreditando nas mentiras do diabo. Você não é, você não pode, você não consegue. Você é um fracassado, você é um derrotado. Jamais você vai ser alguém. Você precisa começar a entender. Uma pessoa que tem uma autoimagem totalmente negativa, ela tem uma falta de convicção. Ela não consegue se perdoar. Ela não tem atitude, ela vive na passividade, no vitimismo. Meu irmão, você não é vítima. Ei, olha aqui para mim, você não é vítima. Você não é vítima. Começa a mudar a tua história. Começa a se levantar como um homem de Deus e uma mulher de Deus. E começa a restaurar a sua família. Começa a restaurar o seu posicionamento. Você não é vítima de nada.
Você é alguém que Deus tem levantado para marcar este tempo. Comece a se levantar com autoridade, comece a fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Comece a se levantar e comece a viver esse sobrenatural. A grande verdade, queridos, é que os pais precisam reforçar isso na vida dos seus filhos. Porque você vem aqui na igreja, você ouve a palavra da verdade de Deus, mas quando os filhos chegam lá na escola, a escola começa a fazer bullying. Você sai daqui, você vai lá no seu trabalho, o teu patrão fala, você é burro. Você sai daqui, você chega lá na vizinhança, os seus vizinhos falam, ixi, você não vai dar em nada. Tem um pai que não é crente, uma mãe que não é crente, fala, ixi, já sei o seu futuro, não vai virar nada. Mas uma pessoa que tem um encontro com Jesus e uma identidade restaurada e uma autoimagem fortalecida, podem dizer o que quiserem, mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Nós treinamos o nosso filho para isso. Nós falamos para o nosso filho, você não precisa acreditar naquilo que o povo fala aí fora, não. Saiba quem você é em Cristo. Você é amado de Deus, você é homem de Deus, você é o profeta de Deus nessa nação. Todos os dias nós falamos isso. E talvez, meu irmão, você está aqui hoje e você talvez possa dizer, apóstolo, meus pais disseram que eu não daria em nada, que eu não iria prosperar, que eu não iria vencer, e falou um monte de coisa, mas hoje eu quero revogar esses decretos e emitir novos decretos sobre a tua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é filho, você é filha, você é amado de Deus. Você é um profeta de Deus nessa nação. Você é instrumento de Deus nessa nação. As mentiras do diabo hoje estão por terra, e hoje eu quero declarar uma autoimagem restaurada, uma identidade restaurada de quem você é em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus você vai viver essas verdades espirituais. Para de acreditar em qualquer coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Para de acreditar em qualquer coisa. Se alguém falar que você é um burrinho, eu sou um burrinho. Burrinho é o capeta, meu irmão. Você é homem de Deus, mulher de Deus, e vai viver o sobrenatural do Senhor. Primeira coisa que Jesus faz, Ele restaura a autoimagem e a identidade dessa mulher. Você teve 5 maridos, e você precisa resolver isso. Você precisa tratar isso. E esse último marido agora não é teu marido. Jesus, sem acusar, Jesus começa a tratar a vida dessa mulher. E eu quero te dizer, meu irmão, qual é a área que hoje o Senhor está olhando para você? Ele não está te acusando, mas Ele está dizendo, muda essa área. Se posicione nessa área. Abandone esse pecado. Comece a viver o que eu tenho para a sua vida. Segunda área que o Senhor restaura na vida desta mulher: relacionamentos e comunhão. Diga, relacionamentos e comunhão. O verso 29, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Imagina uma mulher que vivia isolada, uma mulher que tinha um histórico desastroso, relacionamento rompido, uma mulher que ia no poço de Jacó meio-dia para não conversar com ninguém. Quando ela tem um encontro com Jesus, ela sai correndo, entra na cidade e fala assim: pessoal, vocês não sabem quem eu encontrei. Eu encontrei um homem que falou tudo o que eu estou vivendo. Eu estou achando que esse homem é o Cristo. Então aquela mulher sai daquele encontro de uma forma tão transformada, que ela corre para Jesus, e ela começa agora a restaurar os seus relacionamentos. Ela entra na cidade e ela começa a falar para todo mundo o que havia acontecido. A grande verdade, queridos, que quando nos encontramos com Jesus, o encontro com Jesus nos reconecta com pessoas, restaura relacionamentos, nos insere a comunhão. Então tem pessoas, queridos, que antes de conhecer Cristo era o bichinho do mato. Eu não gosto de me relacionar com ninguém, não gosto de conversar com ninguém, não gosto de
não gosto de um monte de coisa, mas agora, meu irmão, entenda, você foi transformado, a sua autoimagem foi restaurada, a sua identidade foi fortalecida, agora você sabe quem você é em Cristo. Então eu quero dizer que os seus relacionamentos, eles serão restaurados, começando dentro da sua casa, no meio da igreja, no seu trabalho, porque você é homem de Deus, porque você é mulher de Deus, e agora você sabe quem você é em Cristo Jesus. Então é isso que Jesus começa a fazer com esta mulher. Essa mulher não tinha comunhão com ninguém, mas o encontro com Jesus faz com que esta mulher agora seja transformada. E talvez você fale, apóstolo, mas será que ele faz isso? Olha Mateus capítulo 2, verso 14 e 15, aqui conta a história de Levi. Marcos e Lucas fala sobre o mesmo Levi, aquele é chamado de Mateus. Mas olha o que diz aqui o texto, Levi ou Mateus, você que escolhe. Então a Bíblia fala assim, olha, passando por ali, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou e o seguiu. E durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos os que o seguiam. Até o momento, Levi, ele era isolado, porque ele era um cobrador de impostos. Ele estava na coletoria, ele não se comunicava com ninguém, mas de repente Jesus passa por ali, Jesus fala, Levi, me siga. E a Bíblia diz agora que esse homem que era isolado da sociedade, esse homem agora se tornou um anfitrião. Ele está na sua casa dando comida para todo mundo, alimentando os discípulos de Jesus, os pecadores, os publicanos, estava todo mundo ali. Porque uma das especialidades de Jesus é restaurar relacionamentos. Então, meu irmão, eu quero dizer que talvez você entrou aqui hoje com relacionamentos quebrados. Talvez você entrou aqui, você não conversa com algumas pessoas. Você entrou aqui ferido, magoado com pessoas. Mas hoje eu quero dizer que o encontro com Jesus restaura isso. O encontro com Jesus nos reconecta com pessoas. Talvez, meu irmão, você precisa sair daqui decidido a se reconectar com algumas pessoas. E Jesus faz isso. Essa mulher, ela era isolada da sociedade, mas agora esta mulher se tornou uma mensageira de Cristo. Ela está dizendo, eu encontrei alguém que nesse encontro mudou a minha percepção, mudou a minha identidade, mudou a minha autoimagem, e agora eu sou uma outra pessoa. Você precisa começar a se reconectar com pessoas. E na igreja, querido, você precisa estar debaixo de um discipulado. Você precisa estar num GND, apóstolo, eu não gosto de GND. Então você precisa desse encontro com Jesus. Você precisa desse encontro com Jesus para que Ele possa te reconectar com pessoas. Eu brinco com a pastora Luciana. Eu falo assim, quando ela se converteu, era bichinho do mato. Você chegava na casa dela, conversava, e na hora que chegava lá fora, quando você falava tchau, você tinha que ter certeza que era tchau. Porque tchau, pum, batia o portão. A gente falava assim, gente, é assim? No telefone então, Lu, tal. O ó já era, já bateu o telefone. Porque ela foi criada assim. Mas de repente ela começou a ter um encontro com Jesus e foi transformada, que hoje se tornou uma pessoa mais amável, mais agradável. Agora ela demora um pouquinho mais para bater o portão na tua cara. Tô brincando, ela está assistindo aí, então ó Lu, te amo, amigos. Então hoje ela já não bate o portão tão rápido, mas antigamente era assim. Então nós precisamos começar a entender, queridos, que quando eu tenho um encontro com Jesus, eu mudo a minha vida de comunhão. Tem gente que não gosta de gente, meu irmão, o que vai para o céu é gente, você vai morar no meio de gente. Não tem como você ir para o céu, meu irmão. Apóstolo, eu não gosto de gente, comece a gostar, meu irmão, senão você vai ter problemas. Você vai ter dificuldade. Porque o céu é o lugar de gente. O Senhor quer nos levar a nos relacionar com pessoas. Relacionamentos rompidos, eles precisam ser restaurados no encontro com Jesus. Você precisa começar a conversar com pessoas que você parou de conversar. Você precisa começar a se reconectar com a sua família. Tem gente que fala assim para mim, após final de ano eu não vou para casa dos meus parentes não, porque eles bebem. Ok, eles bebem, você não bebe. Espero que não beba. Por favor, você é crente. Fala assim, crente não bebe. Só toma Coca-Cola. Não, Coca-Cola não presta. H2O, Limoneto,
suco, guaraná, mas não bebe bebida alcoólica. Mas tem crente que fala assim, não, não gosta, sabe por quê? Após chega lá, todo mundo bebendo. Meu irmão, é teu parente. Eu não escolhi, mas é teu parente. E você tem que ir lá e ser bênção na vida deles. Você tem que ir lá e abençoá-los e mostrar que você é diferente. O que você não pode é fazer o que eles fazem, é falar o que eles falam, é rir das piadas indecentes. Mas você precisa ser luz no meio das trevas. Então nós precisamos começar a nos reconectar com pessoas. E as pessoas têm que saber quem somos em Cristo, que cremos no poder do nome de Jesus e que nós somos diferenciados. Mas nós precisamos começar a nos reconectar com pessoas. Então, meu irmão, o encontro com Jesus faz isso. A Bíblia fala aqui em Efésios capítulo 2, verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio de Cristo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, tanto temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para tornarem morada de Deus por seu Espírito. Diga assim: eu preciso melhorar o meu relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Esse ano, queridos, é o ano onde Deus nos deu uma direção. É o ano onde nós vamos acolher pessoas de uma forma diferente. Mas acolher pessoas, queridos, é você sair da tua bolha. Fura a bolha. Porque tem gente que só fica no meio da sua bolha. Tem gente chegando na igreja, você nem sabe quem é. Aprenda a relacionar, meu irmão. Pergunta o nome, dá um abraço. Essa coisa de falar assim, apóstolo, é muito fingimento na igreja, porque eu nunca vi a pessoa e fala assim, eu te amo em nome de Jesus. Irmãos, esse amor aqui é o amor ágape. E amor ágape é o amor sacrificial. E o amor ágape não é sentimento. Amor ágape é decisão. Então não é porque eu tenho um sentimento, olha, quando eu olho para você sai até estrelinhas. Não tem essa não, meu irmão. Amor ágape é quando eu olho para você e falo, nós somos irmãos e eu te amo em Cristo Jesus. Porque não é sentimento, é ação. Dá uma olhadinha ao seu redor aí. Talvez tenha alguém que você nunca deu um abraço, nem sabe o nome. Dá uma olhadinha. E vai acabar o culto hoje, você vai até essa pessoa e vai perguntar o nome para ela. O nome dela. Vai falar, meu irmão, qual é o teu nome? E você vai começar a se relacionar com pessoas. Então nós precisamos começar a abrir a nossa visão e o nosso entendimento sobre isso. E você vai ver como que Deus vai começar a se mover de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Saia da sua bolha. Olha para o teu irmão e fala assim, saia da tua bolha, meu irmão. Terceiro, quando ela teve esse encontro com Jesus, foi transformado o propósito e o sentido de vida. Diga, propósito e sentido de vida. Verso 28, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Terceira coisa que Jesus faz na vida daquela mulher, Jesus restaura o propósito de vida, o sentido da vida daquela mulher. Aquela mulher, ela repetia ações desastrosas,
Para ela, o sentido de vida era conhecer um novo homem. Para ela, o sentido de vida era se relacionar com um novo homem. E vivia sempre frustrada. E aí, quando Jesus agora encontra essa mulher, Jesus muda o propósito, o sentido de vida desta mulher. Jesus oferece aqui um novo propósito. E essa mulher agora se torna instrumento de Deus. Ela sai para anunciar Jesus. Ela começa a entender que o propósito da vida dela era anunciar o Messias. É falar que ela encontrou Jesus, alguém que tinha poder para mudar a vida dela. Ela tinha alegria, prazer em fazer isso. Então, queridos, às vezes nós estamos com o propósito errado. Tem gente que acha que o propósito da sua vida é só casar, criar filhos, construir casa, estudar, e se torna frustrado. A palavra da apóstola domingo passado foi poderosa, meu irmão. Quem não entendeu aquilo, precisa, sei lá o que precisa fazer, mas tem que fazer alguma coisa. Mas entenda, você lembra daquela frase dela, falando do casamento judaico? Que o papel do noivo, depois que paga o dote, é preparar a casa. E qual que é o papel da noiva? Se preparar para o casamento. Você reparou, queridos, que a única coisa que nós temos que fazer é nos preparar para a volta de Jesus? Você reparou, queridos, que nós estamos quase entrando numa terceira guerra mundial? Se você pegar o capítulo 38 de Ezequiel, fala sobre a Pérsia. E se você pegar o Irã, está muito ligado, associado à Pérsia. Então, queridos, entenda algo, Jesus está voltando. Ei, presta atenção. O noivo está vindo buscar a noiva. Meu irmão, nós não dá tempo mais de ficar querendo encontrar 5 maridos. Sem contar que um já é difícil. 5 então se torna impossível. Aguenta 5, imagina 5 vezes eu. Seria uma maravilha, porque eu sou muito legal. Sério, eu sou bom, eu não sou bonzinho, amor. Tá certo, tá vendo? Obrigado, meu amor. Você é linda. Mas imagina, queridos, tem muita gente se perdendo por aí. Tem muita gente simplesmente procurando satisfazer um monte de coisas e se perdeu. Jesus está voltando, o único papel da igreja é se preparar para o encontro do noivo. Os indícios, queridos, entenda, quando nós olhamos para as estações, quando nós olhamos para o relógio, que é Israel, nós vemos o que está acontecendo e nós precisamos estar atentos. Então, quando nós olhamos aqui para esta mulher que tinha o seu propósito de vida, o sentido da vida era procurar homens. E Jesus agora começa a reconectá-la com o seu verdadeiro propósito, com o seu verdadeiro sentido, o propósito da vida. Não é só trabalhar, não é só ganhar dinheiro, não é só correr, não. O propósito de vida é quando eu entendo que eu estou aqui para ganhar almas, para ser testemunha de Cristo, para ganhar multidões para Cristo. Eu preciso entender o propósito da minha vida na terra. Aplauda o Senhor. Eu preciso entender que eu preciso ganhar minha família. Meu irmão, para pensar. Você já pensou que se a tua família não se converter, quando Jesus voltar, eles ficarão e vão para o inferno? Isso não te preocupa? Isso não te dói? Isso não te causa pânico? Você já pensou que os seus amigos de trabalho, que Deus te colocou ali para que você pudesse anunciar o Messias, anunciar Jesus, você não fez? Você já parou para pensar que lá na escola Ele te colocou com um propósito? Você já parou para pensar que Ele te colocou naquele bairro, naquela casa com um propósito? Nós precisamos entender, estar reconectado com o propósito. Jesus estava reconectando essa mulher com o propósito. Mulher, para de ficar procurando homem, para de ficar vivendo essa vida insatisfeita. E quando essa mulher encontra com Jesus, ela sai correndo e ela diz: eu encontrei Jesus, eu encontrei o Messias, eu encontrei. 1 Pedro
2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Qual o propósito? Para anunciar. Diga, para anunciar. Diga mais forte, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que Pedro está dizendo. Então vocês são o quê? Tem gente que gosta dessa parte, né? Nossa, eu sou geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo exclusivo de Deus. Aí esquece o propósito. Aí esquece, bate no peito, eu sou. Mas qual é o propósito? Qual é o propósito? Você está aqui, meu irmão? Você está aqui porque você gosta do ambiente? Não, você está aqui para ser fortalecido e sair daqui e anunciar o Evangelho de Cristo. Diga, eu quero me reconectar com o propósito. Lembra de Pedro? Pedro, aquele pescador medroso para um pescador de homens. Olha o que fala Lucas 5:8. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Lembra da história de Jesus? Jesus entra no barco, fala, já pescaram, trabalharam a noite toda, não pegaram nada. Agora Jesus chega lá e fala, vai lá, joga a rede. Senhor, trabalhamos demais, joga a rede. Jogaram a rede, pegaram muito peixe, saíram de lá maravilhados. Mas eles falam, Senhor, eu sou pecador, Senhor. Eu já vi tantas coisas, já fiz tantas coisas, já tive comunhão contigo, tantas coisas aconteceram, mas nada tem mudado a minha vida. E Jesus fala, abandona o que você está fazendo, seja agora pescador de homens. O Senhor quer te reconectar com o propósito. Agora, queridos, reconectar com o propósito exige esforço. Diga esforço. Diga mais forte, esforço. Você precisa se esforçar para viver o propósito de Deus. Alegria e satisfação está no propósito. Entenda isso. Quarto e por último, penúltimo, o encontro com Jesus muda a mente e o entendimento espiritual. Aqui no verso 20, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Você percebe essa mulher aqui um pouco confusa com todos os ensinamentos religiosos. Essa mulher estava cheia de conceitos religiosos e dúvidas, onde se deve adorar. E quando Jesus agora encontra com essa mulher, Jesus conduz essa mulher do legalismo para a verdade espiritual. Jesus agora começa a falar aqui no verso 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus começa a renovar a mente daquela mulher. Gente, entenda uma coisa, tem muito crente que precisa ter mente renovada. Está na igreja há 400 anos e com a mentalidade ainda totalmente distorcida. Está igualzinho aquela mulher samaritana, confusos, achando que Deus não te ama, achando que você não é filho, achando que Deus não se preocupa contigo, achando que Deus não te cura, achando um monte de coisas. E são pessoas desconectadas daquilo que Deus deseja. E Jesus então chega para essa mulher e fala, não, você não está entendendo. Deleta tudo isso que você aprendeu, está errado. Os adoradores adorem em espírito e em verdade. Irmãos, entenda uma coisa. Deus quer nos levar a um tempo onde a igreja vai viver um novo tempo de colheita, de conquista. Deus quer nos levar a um novo tempo onde a igreja vai se relacionar intimamente com o Pai. Entenda uma coisa, meu irmão, vir na igreja assistir o culto não basta. Nós temos um culto na semana, 2, domingo de manhã e domingo à noite. E tem gente que fala assim, não, hoje eu não estou afim não. Hoje eu não estou disposto não, hoje eu acordei meio indisposto. Hoje eu estou achando que eu vou pescar, ou eu vou fazer uma outra coisa. Meu irmão, você não entendeu nada. Nós precisamos nos reconectar com as verdades espirituais. O Senhor não quer o seu relacionamento. Você tem que vir na igreja para viver a comunhão do corpo de Cristo. Mas a sua conexão com o Pai precisa começar na sua casa todos os dias. Ele é um Deus de relacionamento. Lembra também da pregação da apóstola, quando aquelas 5 virgens imprudentes, elas chegam, batem na porta e o Senhor fala o quê? Não vos
conheço, ou não me relacionei com você. Não sei quem você é. Você acha que você vai para o céu, meu irmão, relacionando com Deus aqui na igreja? Não. Comece a acordar na sua casa de madrugada, de manhã. Comece a ter disciplinas espirituais. Meu irmão, entenda isso. Para com essa visão que te vir na igreja te faz crente. Não faz não, meu irmão. E deixa eu te contar uma coisa que talvez você estranhe. Até o diabo vem na igreja. Você sabia disso? Até o diabo vem na igreja. Tá certo que quando você começa a orar forte aqui, ele pula fora, mas ele vem, mas isso não te faz crente. O que te faz um verdadeiro cristão é uma vida transformada. O que te faz um verdadeiro cristão é um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com o Senhor. Isso que faz de você um cristão verdadeiro. A mente precisa ser renovada. Você precisa ter uma mente transformada. Você precisa ser transicionado. Você precisa ter uma entrega, meu irmão. Tem gente que fala assim, não, Deus não quer muita coisa, não, Deus só quer tudo. Deixa eu te falar uma coisa, para o Senhor, para viver o evangelho verdadeiro, não é uma entrega parcial, ou é tudo ou não é nada. Ou é tudo ou não é nada. Mas apóstolo, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você mergulha nesse evangelho verdadeiro e se torna um crente verdadeiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou negativo. Não adianta você achar que crente Raimundo vai para a igreja, um pé na igreja, um pé no mundo. Não adianta você achar que mais ou menos crente vai para a igreja, não vai. Jesus, quando encontra essa mulher, o encontro faz essa mulher se reconectar com as verdades espirituais. Não é somente você acreditar que é ali, que é aqui, não. Você precisa se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. O Espírito Santo está em nós e Ele nos conduz no caminho da verdade. Mas nós precisamos desejar esta mudança, essa transformação. E por último, o encontro com Jesus traz satisfação profunda e segurança interior. Diga, satisfação profunda e segurança. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. A verdade é que quando nós temos Jesus, nós não precisamos de mais nada. Deixa eu te falar de novo. Quando nós temos Jesus, nós não precisamos de mais nada. O verso 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa mulher, ela buscava satisfação, segurança nos seus relacionamentos, nos homens, nos maridos. E Jesus, quando chega aqui, Jesus mostra que satisfação não está em circunstâncias, satisfação não está em pessoas, satisfação não está em posses, mas a verdadeira satisfação só está em Jesus. Olha aqui para mim. Talvez até hoje você tenha caminhado nessa vida cristã e você tem buscado satisfação em muitas coisas: ter, em comprar, em construir, em conquistar. Tudo isso é balela. Tudo isso te leva à frustração. Mas a verdadeira satisfação só está em Jesus. E Jesus começa a falar para esta mulher: mulher, você vem buscar água aqui há tanto tempo, mas essa água vai te dar sede novamente. Mas se você experimentar de mim, se você experimentar de mim, você estará saciada. Nunca mais você terá sede. Que tem de crente frustrado, querido? Que tem de crente buscando satisfação em tantas coisas? Que tem de crente precisando de um encontro com Jesus para entender que satisfação é somente nele? O que tem de crente precisando de um encontro com ele? O Evangelho de Cristo não é autoajuda, querido.
mas é sobre um encontro real com uma pessoa chamada Jesus. Deixa eu te falar de novo, o evangelho não é autoajuda, mas é sobre o encontro real com uma pessoa chamada Jesus. Com Ele você compreende o seu passado. Você acredita que o seu futuro tem o poder de ser mudado por Ele. E é isso que Ele quer fazer nessa manhã. O encontro. Onde você terá satisfação nele. Sabe aquele momento que você fala assim: aparentemente eu não tenho nada, mas só de estar com Ele eu tenho tudo. É isso que Ele quer fazer neste lugar. Pessoas que se preenchem em Jesus. Satisfação em Jesus. E aquela mulher então agora ela se encontra com o Mestre, com o Messias. E agora o seu passado é perdoado. E aquela mulher agora tem direito a uma nova vida. Porque o encontro com Jesus nos restaura do passado e nos coloca para o novo tempo. Uma coisa, querido, você não pode se acomodar na vida cristã. A gente precisa querer buscar, cavar fundo todos os dias. Sabia disso? Tem muito crente acomodado na sua vidinha. Precisa cavar. Precisa entrar num lugar tão profundo em Deus que você não quer sair de lá. Como é bom estar com o Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Hoje o Senhor está levantando pessoas que querem intimidade. Intimidade. Fica de pé. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas a minha oração é para que você comece a beber dessas águas. É para que você mergulhe nos rios, nessas águas profundas. É para que você vá fundo em Deus. Fundo. Tem mais. O tesouro, querido, ele nunca está na superfície, mas ele está na profundidade. Tem muito crente precisando conhecer o tesouro da vida cristã, indo fundo em Deus, cavando fundo, descobrindo coisas poderosas, coisas tremendas, encontros que nos levam a um novo nível de intimidade. Feche teus olhos e começa a falar com o Senhor agora. E começa a dizer: Pai, eu quero. Oh Espírito.